sejam todos muito bem-vindos a mais uma edição do Circuito Assessoria do Lab Rede. Meu nome é Lucimara Assunção, eu trago para vocês a última edição do nosso informativo eletrônico lab.com. E nós, então, vamos apresentar um tema muito interessante, que são as recomendações Choosing Wisely, publicadas no ano passado pela Sociedade Brasileira de Infectologia. Recomendações Choosing Wisely da Sociedade Brasileira de Infectologia, evidências científicas para a melhor utilização de exames laboratoriais. O que é o Choosing Wisely? Ao pé da letra, significa escolher com sabedoria, mas trata-se de um movimento originário dos Estados Unidos e que se difundiu para o mundo inteiro com apoio principalmente das sociedades científicas, no sentido de levantar questionamentos, fazer orientações baseadas em evidências científicas para a melhor utilização de determinados procedimentos. Essas recomendações foram publicadas em um jornal científico, que é o Jornal Brasileiro de Doenças Infecciosas, onde vocês podem, então, consultar na íntegra o que nós trazemos também no nosso informativo eletrônico lab.com. O primeiro tema são a questão dos swabs e das culturas. É muito comum a utilização de swabs para a coleta de culturas. Porém, a primeira recomendação é não usar culturas de swab para o diagnóstico microbiológico das úlceras infectadas. Isso é bastante claro porque as culturas coletadas por swab, normalmente, elas refletem a contaminação com a microbiota da pele, ou seja, não guardam uma correlação com os micro-organismos patogênicos que estão presentes na infecção da úlcera. E, portanto, não conseguimos acessar a microbiota profunda, ou seja, dos tecidos profundos, através de swabs superficiais. O que se recomenda como um padrão ouro é a biópsia de tecido. Através da biópsia, nós podemos, então, confirmar a presença de micro-organismos associados a essas úlceras infectadas. A segunda recomendação é de um tópico também muito relevante e bastante frequente na prática clínica laboratorial. E se trata da bacteriúria assintomática. Não se deve solicitar cultura de urina de pacientes assintomáticos. Os pacientes assintomáticos, eles apresentam uma proporção razoável de bacteriúria, principalmente a população idosa e os indivíduos diabéticos, mas até mesmo mulheres jovens podem apresentar algum grau de bacteriúria. E nesse momento, então, cabe a reflexão que é a avaliação do benefício clínico do uso de antimicrobiano num paciente que se apresenta com bacteriúria e sem sintomas. É claro que existem situações bastante específicas em que o benefício do tratamento da bacteriúria não é questionável e nós devemos manter isso em mente. Portanto, essa recomendação lembra que existem dois grupos importantes de pacientes em que nós devemos tratar. Um deles são as gestantes. As gestantes devem ser tratadas, ou seja, na vigência de bacteriúria assintomática, porque há uma redução no parto prematuro, existem evidências de redução dos casos de pielonefrite e também da redução do baixo peso ao nascer. Outro grupo de pacientes são aqueles que vão fazer procedimentos urológicos invasivos. Qualquer cirurgia urológica deve ter no seu pré-operatório a investigação de alguma bacteriúria, porque é muito comum que esses pacientes, quando não tratados, possam apresentar algum quadro infeccioso no pós-operatório e, portanto, há um nítido benefício dessa abordagem terapêutica com a redução das taxas de febre e sepsis no pós-operatório. Também um tema muito importante é a questão do diagnóstico da sífilis.
Apesar de aparentemente simples pela disponibilidade de exames que temos hoje em dia, tanto em termos de testes treponêmicos e não treponêmicos, existe uma situação bastante peculiar a ser observada, que é o monitoramento dos pacientes tratados para a sífilis. A recomendação é: não use testes treponêmicos no segmento de pacientes tratados para a sífilis. Quais seriam então esses testes laboratoriais treponêmicos? São basicamente os testes de fluorescência, como por exemplo o FTA-ABS, e os ensaios quimiluminescentes. Esses ensaios são muito sensíveis, específicos, permitem uma abordagem mais efetiva, tanto no diagnóstico, porém, para tratamento, não devem ser utilizados como ferramenta de monitoramento, porque eles permanecem positivos no decorrer da vida do indivíduo e não vão se correlacionar com uma doença em atividade. Outro tópico muito bacana é a toxoplasmose e a sorologia IgG. A toxoplasmose é também uma doença bastante prevalente no nosso meio, ou pelo menos a infecção pelo toxoplasma. Então, não devemos testar a sorologia, os anticorpos IgG para toxoplasma, no segmento de pacientes que são imunocompetentes, e não repetir o IgG para toxoplasma em pacientes que já têm um teste de IgG previamente positivo. É muito semelhante à situação que a gente disse anteriormente com relação aos testes treponêmicos, porque no Brasil a soroprevalência da infecção por Toxoplasma gondii é muito alta, chegando a 80%. Então, uma vez que o indivíduo é imunocompetente e a infecção foi confirmada, os títulos tendem a permanecer positivos. Saindo para uma doença que é causada por um vírus, que é o herpes simples, né? Causa uma doença, normalmente se apresenta com lesões com vesículas, quando na pele, né? São por vezes muito dolorosas. Nós temos então o herpes vírus 1 e o herpes vírus 2. São vírus que também acometem um percentual considerável da população e, portanto, o rastreio da população geral não é recomendado. Então, não use testes sorológicos para diagnosticar ou rastrear a infecção por herpes vírus 1 e 2 na população geral, principalmente o rastreio. Existem situações mais específicas e normalmente envolve o quadro clínico também, ou determinadas situações com características de imunidade do indivíduo. Existe uma alta prevalência na população, ou seja, cerca de 67% das pessoas abaixo de 50 anos podem apresentar um teste sorológico de IgG positivo para herpes vírus 1 e um percentual um pouco menor para herpes vírus 2. Esses dados foram citados nesse documento para a população de 2012. E a transmissão, ela é oral, genital e também materno-fetal. Vamos também abordar como recomendação um outro micro-organismo, que é o Clostridium, que do ano passado para cá sofreu uma alteração na sua nomenclatura, passando a ser chamado Clostridioides difficile. Então, o Clostridioides, ele não deve ser pesquisado em pacientes sem diarreia. É um quadro bastante grave, a colite pseudomembranosa, que pode acometer os pacientes doentes pela infecção por clostridioides. Geralmente, esses pacientes são pacientes hospitalizados, pacientes sem uso prolongado de antibiótico terapia, porém a pesquisa do clostridioides só deve ser feita se o paciente apresenta diarreia, porque é muito comum o paciente portador ou carreador assintomático do micro-organismo.
Então, o índice de colonização de adultos saudáveis, ele pode chegar até, digamos, 15% nessa estatística apresentada, mas nos indivíduos que estão em entidades de longa permanência ou institucionalizados, podem ter níveis muito mais altos, como, por exemplo, até em torno de 57%, 60%. Outro tema que esse documento aborda é a respeito dos linfócitos CD4. Sétima recomendação: não mensurar de rotina linfócitos T, CD4 nos pacientes com HIV que estão com uma supressão viral prolongada. E esse é um conceito de carga viral indetectável há mais de 2 anos, com uma contagem de linfócitos T CD4 que vem se mantendo acima de 500 células por milímetro cúbico. Uma exceção a essa regra é a falha virológica, ou seja, aquele indivíduo que desenvolveu uma infecção oportunista. Então, convém avaliar essa contagem de linfócitos novamente. Os pacientes que têm carga viral indetectável, que têm, então, essa supressão viral prolongada, geralmente eles se mantêm estáveis e essa alteração de dosagem de contagem de linfócitos TCD4 muitas vezes não altera muito a conduta e as variações podem ser encontradas até em torno de 30% e muitas vezes não tem uma expressão clínica compatível com essa variação relativamente significativa. Hepatite C também mereceu um destaque nesse documento, especialmente na 8ª recomendação que se diz respeito à carga viral. A carga viral para HCV é muito utilizada para monitoramento dos pacientes. Porém, assim como no HIV, aqueles pacientes que alcançaram uma resposta virológica sustentada após o tratamento, não é necessário ficar dosando com extrema frequência, exceto se for um indivíduo que tem um risco de reinfecção ou que está com algum grau de disfunção hepática. No Manual de Diretrizes Terapêuticas para a Hepatite C e co-infecções do Ministério da Saúde, existe uma recomendação explícita de determinação da carga viral 2 anos ou 24 semanas após o término do tratamento, que é em torno mais ou menos de 6 meses após o término do tratamento. Então, a verificação de uma carga viral indetectável entre 1 ano e entre 12 e 24 semanas após o término do tratamento é considerado, então, um indicativo de que possa ser feito um espaçamento nessas determinações. A dosagem anual, ela é recomendada nos indivíduos que têm uma exposição frequente, o risco de exposição ao vírus, como, por exemplo, os indivíduos que são usuários de drogas venosas. Nossa 9ª recomendação é um pouquinho diferente, que nós estamos abordando aqui um outro micro-organismo, que é a leishmania. No nosso meio, nós temos áreas que também são endêmicas com relação à leishmaniose. Então, a leishmania, ela se apresenta em 2 formas, né, no indivíduo, na forma mastigota, na forma promastigota, e nós não devemos usar o teste sorológico como a única ferramenta para diagnóstico da leishmaniose, principalmente nas áreas endêmicas, porque nessas áreas nós vamos encontrar as formas que podem ser 2, tanto a tegumentar quanto a forma visceral. E esses indivíduos podem apresentar testes positivos em percentual até relativamente alto, de até 30%, e não ter relação nenhuma com o diagnóstico da doença. Então, se nós estamos falando de um indivíduo assintomático, de uma área endêmica, que não tem um quadro clínico compatível com a leishmaniose visceral, a sorologia positiva para a leishmania pode não ter relação nenhuma com a presença da doença.
Mas também devemos lembrar que a resposta sorológica ela é dependente do estado de imunidade. Então, o indivíduo imunossuprimido ele pode não ter anticorpo detectado. São os dois lados da moeda, que é a avaliação da sorologia. A utilização isolada da sorologia como única ferramenta para a leishmaniose não é recomendada. E, por último, a 10ª recomendação, ela se refere a um exame relativamente mais novo, digamos assim, para uma situação clínica muito importante, que é a aspergilose invasiva. Então, nós temos aqui o fungo, que é o aspergillus, que é um fungo do ar e que pode causar doença em pacientes imunocomprometidos, e esse antígeno, que é um antígeno polissacarídeo, é composto de galactose e manose. Então, a 10ª recomendação é não dosar a galactomanana, né, que é esse teste utilizado para avaliar a aspergilose invasiva nos pacientes não neutropênicos. Ou seja, existe uma recomendação para se utilizar a determinação da galactomanana em especialmente 3 grupos de pacientes. Aqueles pacientes que recebem transplantes de órgãos sólidos, pacientes que estão apresentando manifestações de doença de enxerto versus hospedeiros, e pacientes que fazem uso crônico de corticoides, que são pacientes imunossuprimidos. Então, se o quadro clínico indicar a possibilidade de aspergilose, nós devemos, então, fazer a galactomanana no paciente não neutropênico. O paciente não neutropênico pode se beneficiar da dosagem da galactomanana em amostras de lavado broncoalveolar, que também tem sido bastante solicitado. Então, pessoal, esse é o que eu tenho para trazer para vocês aqui hoje. Eu agradeço a atenção e convido a todos para a próxima apresentação do Circuito Assessoria e a nova edição do nosso informativo eletrônico lab.com. Muito obrigada.